Pessoal, tudo bem? É, já compartilhando aqui. Então, pessoal, né, sejam bem-vindos aí à segunda e última aula aí de eficiência energética. Não se preocupe aí, o pessoal que ainda não conseguiu ser inserido nas 5 turmas aí, né? Lembrando que é Caruaru, é Petrolina, Cabo, deixa eu ver qual outra mais, Areias. Não se preocupem, porque vocês vão ter a aula gravada aqui. E a próxima OC, né, ela já está toda gravada para vocês, para justamente, né, vocês não perderem tempo aí, tá? Então, pessoal, deixa eu fazer alguns disclaimers. Eu gravei uma aula aqui, ela é mais longa e ela justamente, além de falar da teoria, ela fala também das 3 atividades, e, né, como se diz aí, por completo, né? Então, se não der tempo da gente finalizar, né, as duas, a parte 2 aqui, né, a parte um e a parte 2 aqui de eficiência energética, não tem problema que nessa aula eu falo das 3, tá bom? Então, recapitulando, pessoal, deixa eu compartilhar a aula toda aqui, a tela, que aí vai ficar mais fácil aqui. Então, na aula passada, ó, pessoal, não se esqueça, é para fazer todos os cálculos, viu? Não é para deixar. Alguns aqui já entregaram, né? Por exemplo, fizeram só, por exemplo, aqui o do horário de ponta, né? E é para você fazer às 24 horas, viu? Esse cálculo aqui, ó. Para o horário de, por exemplo, aqui, ó, para o horário de ponta, eu vou dar uma dica aqui, acho que eu até coloquei já na tabela de vocês. Deixa eu abrir aqui. Já coloquei, ó, no período de ponta aqui. Então, ó, a primeira atividade é você fazer na mão aqui, ó, já tem o exemplo, né, que foi coletado, que a gente conversou aí na aula passada, né, o exemplo que foi coletado no analisador de energia. O analisador de energia, pessoal, quando você conecta, ele faz a aferição aí da potência, né, aparente, né, a potência ativa e a potência reativa. Lembrando que a reativa. Deixa eu tirar aqui a marcação do parágrafo, porque senão vai ficar difícil aqui pra gente. Então, pessoal, a, a primeira atividade é você fazer na mão, né? Vendo os dados que foram colhidos aí pelo analisador de energia. Era para essa planilha estar toda preenchida. Porém, né, eu tirei aqui convenientemente que é para vocês fazerem a tarefa, né? Então, o primeiro, o, o primeiro cálculo, né, foi esse daqui, ó. Aí você pode colocar aqui, ó, por exemplo, aqui da demanda. A demanda aqui foi 600, né, 613 quilowatts, né? Fez o cálculo aqui. O consumo, que é essa segunda fórmula aqui, ó, lembrando que é o período, eu já deixei até aberto aqui, ó. Esse é o período fora de ponta. O de ponta foi esse aqui que eu deixei em amarelo, que é quando o horário de ponta é quando o quilowatt-hora ele é mais caro, né? Então, geralmente, o que que a indústria faz nesse horário aqui lembra lá da aula passada, a gente falou sobre o comportamento do cliente aqui, né? Então,
no período de ponta, né? Lembrando que tanto a indústria, né? Eu dei até o exemplo lá da Ambev, que funciona, a Heinz também, né? Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nesse período aqui é o período que está escurecendo, a maioria dos clientes residenciais estão chegando em casa, então há um pico de consumo, né? Por isso que é o horário, isso aqui é chamado horário de ponta. Então, tradicionalmente, o que que as indústrias fazem? Você tem um quadro lá que é o QTA, né? O quadro de transferência automática. Aí o que que o QTA vai fazer? Quando chega um pouco antes, uns 20 minutos antes aqui de dar o horário de ponta, o grupo gerador já liga, já faz a rampa, né? E daí ele já faz o paralelismo com a rede, né? E daí ele vai assumir a demanda da indústria ali onde ele está instalado. E daí o que que o QTA vai fazer? Ele vai transferir, ele vai deixar, né? Ele vai entrar em rampa, entrar em equilíbrio, ou seja, a função de onda da concessionária vai ficar em paralelo com a função de onda do grupo motor gerador, ou seja, a fase A, a fase B e fase C vão estar em paralelo como se fosse uma única onda, beleza? Fez o paralelismo, daí o que que acontece? O QTA, ele vai, tem lá uma chave lá de 3 posições, né? Uma posição você desliga, a outra posição você entra junto aí com, né, com a concessionária, que está a condição de paralelismo, né? O pessoal chama de, antigamente era o método das 3 lâmpadas, mas hoje em dia aí, né, você tem uma controladora, chama algoritmo de Pushlovsky. É o algoritmo para paralelismo de rede, ou seja, as fases A, que são geradas pelo grupo motor gerador, e a fase A da concessionária vão entrar em sincronia, daí o barramento ele pode funcionar ao mesmo tempo, tanto o barramento energizado pelo grupo motor gerador, quanto o barramento energizado pela concessionária. Fez o paralelismo, né? Ela entrou em rampa, criou as fases A e B, né? A, B e C, né? Foi o trifásico. Daí entrou em paralelo, né? Utilizou o algoritmo de Pushilowski, entra em paralelo. Daí, quando entra em paralelo, a chave de transferência ela vai desligar a concessionária local. E daí, quando der às 18 horas, vai estar funcionando só pelo grupo motor gerador, tá? Daí, um pouco depois das 21 horas, aconteceu a mesma coisa, né? A chave de transferência, ela vai ligar, na verdade, ela energiza o barramento, mas ela não acopla. Porque aí, o que que o controlador de carga vai fazer? Ele vai verificar, né, esse controlador, ele vai verificar quantos graus aí, né, de diferença das fases A, B e C do que o grupo motor gerador cria, né? Se elas estão defasadas ou não. Daí ele vai olhar o ângulo de defasamento entre cada uma delas, né? E daí ele vai colocar em paralelo novamente. Verificou que está em paralelo, aí sim ele joga o barramento energizado da concessionária junto com o barramento energizado do grupo motor gerador. Aí ele faz o inverso. Depois, aí o que que ele faz? Tira o barramento, já que a energia está ligada, né? A concessionária foi acoplada. Aí ele tira o barramento ainda energizado do grupo motor gerador e faz o desligamento, né, para ele sair desse modo. Tradicionalmente, quando eu estou falando toda, é toda a indústria, a não ser que seja uma condição muito especial, mas toda a indústria é muito mais barato você entrar com o grupo motor gerador, né, com essa estratégia, do que você pagar a tarifa no período aí de ponta que a tarifa é maior, tá bom? Então, isso todo santo dia acontece, né? Daí, a tarifa, lembra lá no início aqui, ó, a tarifa do período de ponta.
né? Dá praticamente 4 centavos, né? E mais umas casas decimais. No período de ponta, o quilowatt-hora é mais caro, ó. De R$ 4 ele vai saltar para aproximar um pouco mais aí de 7, R$ 4 não, desculpa, 4 centavos, né? O quilowatt-hora ele vai pular para 7 centavos aqui, tá bom? Ah, professor, mas hoje em dia ele não é esse valor, tudo bem, mas tenha em mente que o valor do horário de ponta é maior do que o do horário fora de ponta, tá bom? Ah, professor, e lá na minha casa isso acontece? Não, porque você vai consumir apenas o que. Lembra lá na matéria de projetos elétricos prediais aí? O cliente predial, né? O cliente comum que paga, o que ele vai pagar apenas o que ele consome. Lembrando, se tiver a tarifa, a bandeira, né? A bandeira vermelha ou a bandeira amarela. Tem também a tarifa de iluminação pública, né? O rateio. Esse é o padrão de pagamento aí, né, que a concessionária de cobrança que a concessionária faz para os clientes comuns. Agora, o cliente industrial que tem um transformador próprio, né, depois, lembra os passo a passo lá que a gente falou na aula passada, ele faz uma liberação de carga, né? Se o transformador for acima de 150 kVA, além da liberação de carga, ele precisa de um estudo de seletividade de carga para poder, né, depois que o projeto foi feito, né, poder dimensionar a impedância. O que que é a impedância aí, né? Todas as máquinas indutivas aí da indústria, né? Ela, ela tem uma reatância, né? Ou seja, a resistência aí que é influenciada aí pelo efeito indutivo, né? A reatância indutiva, já que a arquitetura aí, né, você tem máquinas elétricas em modo motor indutivo. Então, é esse padrão é que acontece, pessoal. Então, não, alguns já entregaram a tarefa, já estou fazendo a correção. Você tem que fazer todos esses cálculos aqui, pessoal, igual eu mostrei na aula passada, ó. Você pega aqui, ó, dá eu vou fazer esse outro aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Aí vamos copiar aqui, ó. Vou refazer porque eu senti aí que o pessoal não é para fazer um ou dois cálculos, não, é para fazer todos. Aí aqui tá errado, viu? Não é 18,74, não, é R$ 14,80. Olha, ó, no período, vamos lá, de 1 hora, da primeira hora, né? Do início da primeira hora até o fim da segunda hora aqui, né? Então, continua o fator de potência 0,45, ou seja, não foi corrigido. A quantidade de quilowatt-hora registrada, ó, na primeira hora foi 300, ó, na segunda hora foi 380. Espera aí só um pouco aqui que eu apaguei aqui. Deixa eu ver, 380. Substitui aqui também, ó, 380. Vamos fazer a conta aqui. Eu vou pegar outra calculadora, a Cássio, que ela é muito melhor aqui para fazer esse cálculo. Então, ó, o que foi registrado aqui, ó, vou colocar a calculadora bem aqui abaixo. Você vai construir a equação aqui, ó. 380 multiplicado, põe entre parênteses aqui, ó. Eu vou acionar a edição, ó. Shift para a segunda função, ó. A tecla Delete com a segunda função é o Insert, né? Para você inserir dados aqui. Então, ó, 0,92. Em vez de eu apertar a tecla aqui de divisão, eu vou apertar outra tecla de divisão, porque se não forem números irracionais, né?
no caso, eu consigo expressar ela como uma fração, né? E isso vai ser bom na hora de eu fazer a programação do algoritmo lá da empresa de pesquisa energética. Então, ó, 380, né? Multiplicado por 0,92, né? O fator de potência ideal aí, né? Recomendado pela ANEEL. E dividido por 0,45, porque deu 0,45, né? No outro, eu só esqueci de apertar o vírgula aqui, ó. Senão ia dar errado aqui. Ah, agora sim. Então, igual, ó, agora o valor deu 776. Se eu fizer uma aproximação aqui para nenhuma casa aqui depois da vírgula, dá 777, isso, quilowatts. Aí você vem, registra aqui, ó. 777. Não precisa pôr unidade de medida, né? Porque ela já está aqui na tabela. O primeiro aqui, ó, deu R$ 14, né? Na fórmula é o que? É o 300, que é a potência ativa aqui da primeira hora, né? 0,92 dividido por 0,95 menos um, né? Multiplicado pelo valor aqui do período, né, fora de ponta. Deu R$ 14,80. Beleza. Agora vamos calcular o segundo aqui. Então, pessoal, é para vocês fazerem todos os cálculos. Alguns fizeram, né, fizeram os cálculos, mas colocaram só a resposta. O objetivo aqui dessa simulação, ou seja, da situação de aprendizagem, é você fixar os conceitos repetindo aqui os cálculos, tá bom? Agora, ó, não vai dar 14,80, né? Deixa eu ver. Alterei aqui. Eu repeti a fórmula duas vezes aqui, ó. Vamos apagar. Não precisa novamente, né? Então vamos ver se vai dar certo aqui. 380, ok, ó, que foi registrado aqui, ó. 0,92 por 0,45, porque deu o mesmo fator de potência, né? Não foi corrigido na segunda hora, multiplicado pelo valor aqui, ó, do período fora de ponto. Cadê? Tá aqui, ó, fora de ponto aqui, ó. 4 centavos, né? E as outras casas decimais aqui são os encargos. Então agora vamos ver quanto que vai dar aqui. Ó, lembrando que esse valor aqui vai ser acrescido do contrato de demanda. Vamos supor que o contrato de demanda aí, né? Se tudo der certo, quando eu falo se tudo der certo, é se você fizer a correção do fator de potência online, né? Os 22 dias aí, né? E dependendo aí do regime de trabalho todos os períodos aí, né, aí daria 30 dias, né, porque essa empresa que funciona igual a Ambev, por exemplo, a Raiz, né, funciona 24 horas por dia, né, então vamos construir a forma. E vocês viram aqui na aula anterior aqui, né, eu errei, deixa eu ver, 380, porque eu não planejei a fórmula direito aqui. Agora, ó, você pode, como eu tenho uma fração aqui, ó, é mais inteligente você fazer a multiplicação aqui primeiro, ó, o 380, que for registrado pelo analisador de energia, multiplicado pelo valor fora de ponto, ó, que dá pouco mais aí que 4 centavos, né? As outras casas decimais são os encargos. Agora é mais inteligente, ó, você pega os dois fatores multiplicativos, agora você vai criar a fração aqui, né, da fórmula do valor aqui em reais. Olá, Luciano, tudo bem? Deixa eu liberar o microfone aqui. Ele está fechado. Só liberar aqui, caso você tenha alguma pergunta.
Pronto, Luciano, tá liberado o microfone aí. Pode fazer uma pergunta se você quiser. Deixa eu compartilhar novamente a tela aqui. Então, ó, eu estava explicando aqui, ó, é mais fácil você colocar, geralmente, todos vão ter acesso a essa Cássio aqui, né? Então, você coloca o 380 que foi registrado aqui da segunda hora, multiplicado pelo valor aqui, né? Deu pouco mais que 4 centavos, né? Do período fora de ponta. E agora que você coloca a fração aqui, ó. Aí, o que que eu faço para não errar, né? Igual na aula passada aí. Eu já coloco aqui o parêntese aqui, né? Aí eu volto, aperto Shift, né? Segunda função, e eu venho na tecla Delete. A segunda função é Insert, né? Inserir outro dado aqui. Aí eu posso editar a equação aqui no primeiro segmento aqui, ó. Antes de dar o Enter aqui. Então, ó, 0,92, o da fórmula, tá correto? Aí aqui, ó, eu ainda, para evitar o erro, ó, menos um, e eu vou pôr a fração aqui, essa primeira fração aqui, ó. Então, o 0,92, que é o recomendado aí, né? Em vez de eu apertar essa divisão, que eu vou apertar essa aqui, ó, para se houver um valor aqui, que eu possa transformar em fração, né? Aí dividido por 0,45, ó, novamente o fator de potência foi 0,45, ou seja, desse valor, supondo, né, igual o exemplo que eu dei na aula passada, supondo que ele está utilizando, né, 60% aí da planta do transformador que ele instalou, vamos supor que é um de 225 kVA, né? E vamos supor que a demanda dele seja 200, e daí ele está utilizando 60%. Né? Então, ele não fez a correção do fator de potência porque foi registrado aqui 0,45. Inclusive, o analisador de energia acusou que ele deu o indutivo, né? Que é o normal mesmo. Ó, igual, ó, agora sim, ó, deu R$ 18,74. Então, pessoal, vocês têm que fazer todas essas contas aqui, ó, não pode esquecer de nada. 74. É porque teve alguns que já entregaram, aí fizeram, vamos supor, as 3 primeiras horas, né? Fizeram todos os cálculos e depois foi colocando só o resultado. Eu não quero isso, eu quero que vocês façam justamente para você fixar esse conhecimento aí. Obviamente, no dia a dia profissional, o analisador de energia faz isso automático. Então, o analisador de energia, ele já, quando você conecta ele na rede, ele faz análise do dia inteiro aqui do período, né? Já vai aparecer aqui esse valor, né? Considerando essa fórmula aí está na base de dados dele, né? Que é a primeira hora deu 613 quilowatts, né? É, a segunda hora deu 777, né? Ou seja, do contrato de demanda, os 60% aí fictício que eu fixei aí, né? Porque a planta, vamos supor que a empresa, a indústria, aí, ela está iniciando, então ela não vai trabalhar a 100%, né? Então, esse contrato daria R$ 10.000 por mês, por exemplo, né? Então, faça chuva, faça sol, né? Se tudo der certo, ele só vai custar R$ 10.000 por mês. Porém, a cada hora que ele não faz a correção do fator de potência aqui, ó, vai ser acrescida a tarifa de ultrapassagem, né? De ultrapassagem, não, desculpa, a tarifa por não correção do fator de potência. E caso ele supere a porcentagem contratada que ela vale 1 ano, também vai ter o acréscimo da tarifa de ultrapassagem. Então, atualmente, ó, só para esse dia aqui, ó, nas primeiras 2 horas, no final do mês ele vai pagar, né, os R$ 10.000 mais 14,80 e mais 18,74. Então, a primeira tarefa aqui, ó, por que que eu retornei nela? Eu fiquei preocupado que vocês fizeram algumas aqui, né? E a outra, vocês colocaram só a resposta. Então, por favor, façam os cálculos
e registrem aqui, salvem e me envia para fazer a correção, tá bom? Agora, a segunda tarefa aqui, vou salvar aqui e fechar. Todos os cálculos que foram feitos aqui é para você fazer a automatização. Então, eu preparei aqui uma análise aqui para a gente não levar muito tempo. Aí lembrando aqui, Luciano, como você não estava no início aqui da gravação, né? Eu já deixei registrado aqui. Eu tenho uma aula extra que ela, se eu não me engano, ela leva mais de 2 horas e faz análise aí das três atividades, tá? Completa aqui. E a próxima UC, que vai ser a gestão da manutenção, né? Já está o aviso, né? Já pedi para a monitora antes dela sair de férias, né? Que a gente vai estar aqui no período de férias, então as aulas da gestão da manutenção já estão gravadas e já estão postadas amanhã eu já vou enviar a mensagem para vocês, né? Avisando que as aulas de gestão da manutenção estão gravadas e vocês já na próxima semana já pode entrar na plataforma e já assistir às aulas gravadas da gestão da manutenção, tá bom? Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Opa, ou sim, pode falar. O primeiro exercício, que é aquele Word, o período de 18 a 19 horas, quanto que deu o valor? Aqui, ó, deixa eu pegar o que eu analisei aqui, ó. Esse aqui dá 18, ó, 18 às 19 horas, né? Deixa eu pegar a automatização que eu fiz aqui, que aí vai ficar mais fácil. Ó, esse aqui é o da tarefa 2, o original, né? Aqui eu já fiz aqui a automatização, né? Agora vamos fazer uma comparação aqui, ó. Das 18 às 19 horas, né? O horário de ponta, ó, em vez de você considerar, né, os pouco mais que 4 centavos, né? Lembrando que até a segunda casa depois da vírgula é o valor do quilowatt-hora e, né, da terceira, quarta e quinta casa está inserido aí os encargos sociais, né? ICMS, PIS, COFINS e outros encargos aí na tarifa aqui do quilowatt-hora. Aí tá vendo, ó, aqui no período de ponta, ó, por isso que tá em vermelho aqui, ó. Eu deixei em amarelo justamente para vocês entenderem aqui, ó. Ó, o analisador de energia, ele registrou, ó, que deu 300 kV, né? Fazendo o cálculo aqui, ó, deu 0,81, né, que é o fator de potência, ou seja, mais uma vez ele não foi corrigido aqui, ó, inclusive o analisador de energia acusou que ele deu indutivo, ó. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, esse cálculo ele vai estar no banco de dados, né, do analisador, então automaticamente eles vão ser carregados para essa planilha aqui, ó. Então, deu 341 quilowatts, aplicando a mesma fórmula, agora tendo cuidado, ó, para utilizar o do período aqui na ponta. Isso que eu coloquei, ó. Coloquei até de amarelo aqui para vocês não se enganarem aqui, ó. Coloquei nessa célula aqui, ó, na K9, Porque deixa eu o perguntar, valor. eu Sim, automatizei a planilha também. E sim. do exercício número 1, deu os valores corretos, só que os outros estão divergindo da planilha que você tem aí. Eu acho estranho, porque os três, eu automatizei, os três ficou correto, tá? E Uhum. os outros ficou errado. Então, e a mesma forma. Não Do entendi isso. período de ponta, é? É, Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que que você usou aqui, ó. tá tudo correto. Você colocou entre parênteses, ó, toma cuidado, ó, que é igual ó, tá vendo que eu coloquei a célula aqui, ó? Vamos pegar das 18 horas aqui, ó. Aí peguei o valor aqui, ó, do B25, né, que é o registro lá do analisador de energia, ó. Aí multiplicado aqui
o asterisco, né? Lembrando, Tá idêntica. que é a tecla Tá, de, não, minha fórmula está idêntica à sua. tá, né? Ah, não, então beleza. E Só ele deu que 341? deu 341 e 3,04. Isso, Só que porque aqui, vamos ó, a pegar. referência do F, aí o F25 é o quê, ó? Na fórmula aqui, é o valor que foi registrado aqui de 0,81 aqui, ó. Mas o que que tá dando errado? Não, olha só, deixa eu te explicar. Sim. Do 18 a 19, do 19 Uhum. a 20 e do 20 a 21 está idêntico à sua planilha. Mas só que Sim. vamos pegar aqui, do 17 ao 18, está a mesma fórmula e está dando um valor diferente do seu. Uhum. Bom, Fica aqui, no deixa eu... 19 a fórmula 17 a Por 18. exemplo, aqui deu 2070 aqui, quilowatt. 2070, só que o valor deu diferente. Essa primeira Ah, coluna de quilowatts está certa, tá? A do valor que deu errado. aham. Clica na do valor para mim, só para ver se minha forma está igual à sua. Ó, tá aqui, ó, na da hora 17 a 18, ó. Não, eu falo no valor, 12,75. Ah, sim, aqui, ó. Porque aí, ó, a fórmula ela difere, aí você tem que usar o valor aqui no horário de ponta, ó. Aí por isso que na fórmula minha aqui, ó, tá o K7, né? Que é Faz essa o seguinte, célula aqui. clica no primeiro, no 1480 para mim. Em cima, lá, na primeira linha, Sim, 1480. Deixa eu ver o que. isso. Peraí, deixa eu ver o que diverge da minha aqui. Aham. 17. Cadê? Pegou. Ó, por isso que na aula passada eu falei para vocês colocarem aqui, ó, em amarelo, que é justamente para vocês não se perderem aqui, ó, no período aqui, ó, na ponta, vocês destacarem, porque aqui nesse período aqui para o cálculo do valor, você vai utilizar o quilowatt aqui, que dá um pouco mais aí que 7 centavos, né? Aí já aqui, igual nesse primeiro aqui, ó, no consumo fora de ponta. Então, aí em vez de multiplicado aqui, ó, pelo K9, né? Aí eu coloquei o K7. Eu coloquei aqui, ó, esse valor aqui da fórmula, né? Do período fora de ponta. Aí, está vendo que o apontador aqui, ó, todos que estão em branco, ele faz referência a ele. Eu só não coloquei aonde o resultado dá zero aqui, ó. Porque na verdade não deu nem zero. Alguns dá zero, outros dão negativo. Quer ver Tá, aqui, mas eu ó? entendi por que na sua fórmula você pegou o K7, multiplicou pelo K7. É porque esse é o valor do consumo, é o quilowatt, ó, do período fora de ponta, viu? Ah, tá. Todos, Eu usei o outro valor, então por isso que tá. aí se você tem que usar os 4 centavos e mais, né, 7 milésimos, né, o 2 milionésimos e 2 bilionésimos aqui, isso. Não, mas porque eu coloquei na fórmula da minha planilha pegando o segundo, 07452, então por isso está dando certo. Isso, é por isso mesmo. Só que eu já Aí, mandei, ó, tá? Eu posso retificar lá? pode, não, você pode mudar lá, tá aberto. Ah, não, tranquilo. Então, você entendeu? A primeira parte é basicamente a primeira tarefa, só que ela é automatizada. E é assim que, na hora que você extrair o arquivo, né? Tem uns analisadores mais novos aí que ele tem um cartão micro SD, né? Aí ele vem até aquele adaptador, né? Aí você põe o micro SD, põe um cartão SD e deixa ele lá com para fazer a análise, né? Isso aqui é de um dia só. Você tá vendo que um dia apenas, né? Ó, só houve correção do fator de potência, ó, na sétima hora, entre a sétima e a oitava. Ó, e todos que tem, ó, 0,92, 0,93, ele tá bom também, ó. Não, é porque eu usei, a minha deu diferente aqui, porque É porque você usou o mesmo o quilowatt para ponto todos, de né? conta da 18 a 21, do Aham. exercício 1.
Tá? Então, esse fator da 18 a 21, no restante da planilha tem que usar outro fator de ponta, né, de consumo de ponta. Isso. Aí eu usei o da 18 a 21 para a planilha inteira. Aí eu automatizei ela com o fator errado. Então, por isso que eu Uhum. vou corrigir aqui. Aí Ela por só que que onde tá zero aqui, ó, tá vendo, ó, no período, ó, na 12ª hora das 12 até as 13 horas, ó, deu um valor negativo. Aí toda vez que dá um valor negativo aqui, ó, tá vendo que ele superou o recomendado aí pela ANEEL, né? Ó, de 0,93, ó, por isso que dá valor negativo. Se fosse 0,92, igual aqui, ó, na hora anterior, ó, ele vai zerar, ó. Que aí, né, fica um número dividido por ele mesmo, dá 1, né, 1 menos 1, aí vai dar 0, e daí ele zera toda a conta aqui, ó. Ou seja, ele corrigiu o fator de potência, então ele não vai pagar mais, né, da demanda, que é um valor fixo. E do outro caso aqui, ó, quando ele ultrapassou e o 0,92, né? Aí dá um valor negativo. Aí toda vez que ele zera, que corrigiu o fator de potência exatamente para o 0,92, ou ele ultrapassa um pouco e dá negativo, então você não soma. Então, ó, essas horas aqui, ó, todas foram feitas correção de fator de potência, ó. Vai dar consecutivo, né? Aí foi da 7ª hora até as 15 horas, das 7 até as 15 horas, ó, foi feita correção do fator de potência, ele acusou que ele é capacitivo, né? Deixa eu perguntar Então, outra ó, coisa. No meu somando exercício, aqui, ó, se você somar aqui, ó, esse dia aqui, ó, deu, fora o valor, né, da fatura, só um dia deu encargo de R$ 186,74. deixa eu perguntar. No exercício Sim, 1, pois não. eu fiz lá e coloquei os cálculos. O 18 a 19 deu 340, porque eu não arredondei nada. E a tarifa deu 3,02, a sua deu 3,04. Não tá dentro do. É É porque às porque vezes eu vou a ficar no arredondado. aproximação. Eu Uhum. botei É, o valor então, pesado do cálculo. igual no início da aula, você viu que deu 776, aí, se eu não me engano, deu um número. Deu 776, deu acima de 5, né? Aí eu peguei e aproximei para 777. Tá, mas se me aproximar não tem problema não, né? Não, tem problema não, mas aí o analisador de energia, dá até para você configurar ele, ele seta as tarifas aí. O importante é que a concessionária ela nunca coloca valores a mais, né? Uhum. Por questões jurídicas mesmo, Certo. A planilha aqui eu vou arrumar a fórmula aqui. beleza? Eu usei a tarifa de consumo errada e vou colocar a fórmula certa e vou enviar novamente. Aham. Não, tranquilo, pode corrigir lá e me enviar novamente. Aí, esse período, esse de férias, né, como eu estava explicando, eu vou ficar até o dia, se me falha a memória, vai ser de segunda-feira até o dia 31. Aí por isso que já tá lá as aulas de gestão, né? Então vocês não vão precisar entrar na live, já entra na plataforma, né? E vou até mostrar aqui, ó. Mas já está lá, eu entrei agora, só tem o primeiro vídeo lá. Não, o de eficiência sim, só tem o primeiro, né? Aí o que que eu vou fazer? Né? Como a segunda tarefa ela é mais demorada, eu já gravei, né, um vídeo mais extenso aí que tem análise das três juntas, né? Então, Uhum. mesmo que não dê para a gente finalizar hoje, né, agora, né, já vai estar junto com essa aula de hoje, eu vou colocar uma aula extra, tá? Ah, tá. Aí eu vou aproveitar aqui, ó, já ir Aí, como é o período de férias aqui, ó, eu vou entrar em gestão da manutenção. Provavelmente vocês nem têm acesso ainda. Ó, é por isso que eu coloquei, ó, aviso importante, né? Avisando vocês, né, que é o período de férias e tal. Daí, ó, aí segunda-feira, o que que vocês vão fazer? Ó, a sala já está configurada, né? Vocês já vão vir aqui, ó, em vídeo aula e já assistir, ó, a aula um, né? Que é a do dia 17, né? A próxima quinta-feira. E a aula 2, que é do dia 25, né? Na outra quinta-feira, já vai estar disponível aqui para vocês, tá bom?
Aí quando eu chegar, eu vou fazer a correção, né, até amanhã eu vou estar verificando, né, quem enviou para eu ir fazendo a correção, mas daí eu só corrijo essa de eficiência energética, a digestão, depois que eu retornar, tá? Tá Aí certo. já pode, na próxima semana, não precisa nem entrar na live, já entra aqui na aba vídeo aula e já pode assistir, já pode já fazer as tarefas já da gestão da manutenção, tá? É, Ainda bem que você me lembrou aqui para eu já deixar gravado aqui quem assistir a aula, né? Que, se eu não me engano, teve uma turma aí que elas foram inseridas somente hoje. Agora vamos lá para a atividade 3. Fechar aqui. Aí amanhã já vai estar disponível essa de hoje e essa aula extra. Vou pegar aqui folha, atividade 2, parte 2. Ó, então essa daqui é a parte 2 aqui da atividade. Então, basicamente, pessoal, essa fórmula aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta aqui da digitalizadora, vai ficar melhor. O objetivo, ó, eu tô falando só da parte aqui na outra aula que eu gravei, eu entro um pouco mais a fundo aqui, ó. Vocês aprendem, geralmente a gente vê isso mais lá em engenharia, mas eu acredito que se eu já antecipar para vocês, vai ficar maior, tá? Então aqui, ó, o fator de potência, né, utilizando aqui o triângulo aqui do triângulo das potências, né, ele é numericamente igual ao cálculo aí do cosseno, né? Aqui é o ângulo, né, o φ. Então o cosseno é o quê? É o lado adjacente, né, o cateto adjacente pela hipotenusa, né, que é o lado maior aqui, que no caso é a potência aparente aqui, tá? Então, o cálculo em si, sem considerar distorções, né, distorções harmônicas, né, por exemplo, a gente utiliza inversor de frequência, né? Inversor de frequência, ele tem o quê? Ele tem um retificador, né, de onda completa. Já o diodo, né, que é o dispositivo eletrônico aí que está embarcado no retificador, ele faz a injeção, né, de harmônicos, né, de ordem par, de ordem ímpar, geralmente os de ordem ímpar e o de terceira ordem, né? Então esses harmônicos, eles distorcem a onda, fazendo com que a onda, né, essa daqui é a fundamental, né, a senoidal, é o que a gente quer, é o que o sistema precisa, né? Ter nos pontos de interesse aqui a tensão de pico, algumas bibliografias aí chamam de tensão máxima, né? E a tensão RMS, né? A quadratura aqui, né? E geralmente, na maioria dos aparelhos aí, né? O, o processador, ele faz a aferição da tensão RMS. Em aparelhos dedicados aí, o osciloscópio, o próprio analisador de energia, né? Inclusive, o analisador de energia ele tem um range maior, porque ele é capaz de visualizar tanto a tensão RMS quanto a tensão de pico, né? E daí os harmônicos aí de ordem ímpar são, assim, a grosso modo, são valores de tensão ou valor de corrente, né? Lembrando que a corrente elétrica ela geralmente é um valor menor, né? E ela tem o mesmo formato da onda senoidal, né? Ela é senoidal também, né? Só que num formato menor. Se ela for resistiva, ela vai estar alinhada aqui com a tensão, né? Se ela for indutiva,
o atraso lá nas equações, né, nas funções trigonométricas, ele translada a onda, ó, para frente aqui, ó, para a direita. Aí, geralmente, né, o indutivo aqui, ó, ele vai transladar em 90 graus, né? Você tem a maioria das máquinas aí, né? Ela tem a arquitetura indutiva, então ela vai mover a onda aqui em 90 graus. Daí, quando eu faço a correção do fator de potência, ele vai transladar de novo aqui, novamente aqui, ó, alinhando, né, a função de corrente junto com a função da tensão senoidal aqui, tá? Aí, do mesmo jeito, a senoide da corrente, ela tem um valor RMS e tem um valor de pico, beleza? Então, assim, é só por disclaimer, essa equação aqui, ela vai mudar. Aí, na verdade, se você for considerar aí, eu sei que a primeira aula presencial de vocês utilizam o analisador de energia. Então, provavelmente o professor ele mostrou que o analisador de energia ele tem várias telas, né? Aí ele tem uma tela, na hora que você clica lá, uma tela que aparece um gráfico de barra, né, de histograma. Aí você vai ter lá, né? O primeiro harmônico é a fundamental, é o que o sistema precisa. Daí você vai ter, né, os harmônicos de ordem ímpar, né? Terceiro, quinto harmônico e assim por diante. Também os harmônicos de ordem par, né? O segundo harmônico, o quarto e assim por diante. Então, você utilizar aí, né, no embarcado no, por exemplo, o inversor de frequência, né? Você tem a fonte retificadora, você faz a injeção, né? E por isso que essa onda, igual eu expliquei na aula passada, né? Ela se distorce aqui, ó, ficando semelhante a essa vermelha aqui que eu estou desenhando aqui por cima. Ou seja, ela tem, ela insinua ser senoidal, né? Mas na verdade ela fica mais ou menos assim, ó, desse jeito aqui, ó. Então, é papel, né, da correção do fator de potência, né, utilizar um filtro, geralmente é um filtro passivo, o operador do sistema aí, né, nas subestações, eles utilizam filtros ativos, basicamente injetando um valor oposto, né, para ele fazer o cancelamento desses harmônicos, né, e poder deixar o sinal, né, só com o primeiro, né, com a fundamental aqui. Então, existem essas várias técnicas. Daí, o fator de potência, o professor vai mostrar lá na aula, né? O true, ou seja, o verdadeiro, geralmente lá na tela, a fórmula vai aparecer assim, ó. Cosseno de φ, e é importante, viu? Lá no analisador de energia, o valor que aparecer como cosseno de φ é essa fórmula aqui que ele está utilizando, ó. Potência ativa dividida pela potência aparente. Só que ele vai ser distorcido, esse fator de potência, porque eu tenho o diodo, né, que é a construção aí as fontes, né, você fazer a conversão do alternada para o contínua, né, e vice-versa. Você fazer o controle aí de motores no inversor de frequência, né, utilizando o transistor, né, o IGBT, por exemplo, utilizando no sistema de potência aí um tiristor, né, que nada mais é que um transistor aí de potência. Então, esses dispositivos, eles injetam esses harmônicos aí de ou ordem ímpar ou então ordem par. Beleza. Então, na hora que aparecer lá na tela cosseno de φ, é, é a fórmula clássica que a gente conhece, que é o do fator de potência. Agora, na hora que aparecer FP lá, fator de potência, geralmente os modelos atuais, né, ainda aparece assim, F true, né, fator de potência verdadeiro.
E daí o cálculo vai ser o quê? O cosseno de φ, que aí você lembra que é o quê? Potência ativa dividido pela potência aparente, dividido pela raiz quadrada, né, de um mais a distorção harmônica total ao quadrado. E geralmente essa distorção harmônica total ao quadrado aqui, né, o gráfico de barras aqui de histograma, ela é apresentada em porcentagens. Na prática, e por exemplo, lá na tela do analisador de energia, né, aí aparece, vamos supor que aparece é, cosseno de φ. Aí, por exemplo, assim, ó, 0,91, né? Deixa eu mostrar aqui direito. Aí aparece lá, 0,91. Aí você pensa, uai, massa demais. Não vou nem precisar jogar um capacitor, né? Para fazer a correção, porque já está corrigido aqui, ó, 0,91 tá top. Daí vai aparecer lá também, na tela aqui, ó, FP, ou às vezes aparece FPT, ou então FP True. E daí aparece assim, ó, 0, sei lá, 82. Você, considerando o cálculo normal aqui, ó, do fator de potência, ou seja, sem a distorção harmônica, ele deveria dar 0,91, ou seja, em tese, ele apareceria aqui, né, no relatório do analisador de energia, um fator de potência, né, capacitivo. Beleza. Porém, porque eu tenho embarcado, né, o, igual eu expliquei, você tem, né, na construção, na arquitetura aí dos equipamentos, né, das fontes chaveadas, você tem diodo, você tem transistor, então eles injetam esses harmônicos e distorcem tanto a senoide da tensão quanto a senoide da corrente e alteram o valor do fator de potência. Daí, né, você todo bonitão lá, faz a correção, faz o cálculo aqui, aí você pensa, não vou pagar nada. Sendo que, na verdade, por você utilizar, agora, vamos ser sinceros, né? Qual indústria que não utiliza ainda mais depois que vocês fizeram aí a matéria aí de máquinas elétricas aí, né? A parte de acionamentos, né? Qual que não tem uma técnica aí, né? E principalmente as indústrias novas aí, um inversor de frequência, uma soft start, né? Quem que não tem, né? E, por exemplo, todo mundo tem um carregador aí de celular aí, por exemplo, ou de tablet, né? Você tem ali uma fonte, né? Em ponte completa, ou seja, você não está livre dessas distorções harmônicas. Então, em função de você utilizar na sua indústria esses equipamentos, sempre esse cálculo aqui, ó, na maioria esmagadora das vezes, como se diz, ele serve apenas para você entender aqui a matéria, mas na verdade é o fator de potência verdadeiro, que aí você vai ter que pegar o cosseno de φ, ó, por isso que ele aparece lá como cosseno de φ, e o fator de potência verdadeira, que aí você tem que considerar a distorção harmônica total. Daí a distorção harmônica total, se não me falha a memória aqui, ó, ela serve tanto para você fazer análise, daí lá no analisador de energia, né, ele tem um TP e tem um TC, né, ou seja, ele faz aferição de corrente e faz aferição de tensão. Então, o TP e o TC, ele está preparado, né? O TP para ver os valores de tensão e o TC para, né, para visualizar os valores aí de corrente, né? Registrar. Então, a distorção harmônica total, essa fórmula, ela vale tanto para valores aí de tensão, né? De energia, quanto valores de corrente. Se não me falha a memória, é a raiz quadrada do somatório de todos os harmônicos, aí vamos supor que você está analisando o valor da tensão, né? Então, é o somatório. Aí vamos supor que você tem o terceiro harmônico aqui, né?
Deixa eu colocar o 3 aqui abaixo, que senão você vai pensar que está elevado ao cubo, né? Então, é o somatório, ou seja, vamos supor que eu tenho o terceiro harmônico, né? A tensão do terceiro, do quinto harmônico e do sétimo. Dividido pela tensão aqui do fundamental. Vou arrumar a fórmula aqui. Então, né, lá no analisador de energia, ele vai utilizar essa fórmula aqui e vai aparecer um valor de porcentagem aí, sei lá, 30%, 40%, 80%. E daí, esse valor, tanto para valores de corrente quanto valores de tensão, ele vai compor o fator de potência verdadeiro. Então, o operador nacional do sistema, ele utiliza não essa fórmula aqui do fator de potência, né? Mas ela é importante, né? Porque a partir dela eu tenho o fator de potência verdadeiro aqui. Daí, de forma didática aí, pessoal, só um minutinho aqui que eu estava esquecendo. Só um minutinho aqui, já que a gente termina. Rapidão. É, acho que agora deu certo. Já estava esquecendo aqui, já deu. Rapidão, já que eu volto aqui, Luciano. Então, isso aqui, pessoal, é um disclaimer, só que didaticamente a gente vai utilizar o fator de potência, né? Esse. Ah, agora que eu vi que eu não. Deixa eu voltar aqui que eu tinha esquecido. Então, ó, esse daqui, pessoal, foi só um disclaimer para vocês saberem que na hora que o professor lá mostrar, ou provavelmente já mostrou, né, na aula presencial, né, que tem esse fator de potência aqui, o real, né, o true, né, mas didaticamente a gente vai utilizar esse daqui, tá? Então, aí, qual que é a ideia, né? É você diminuir, né, o ângulo, né, para aproximadamente 23 graus, né, igual a gente viu lá na aula passada, né? Que é o ângulo, né, que é o fator que é relacionado ao arco lá, que aí vai dar 0,92, né, o arco cosseno, né? Que é o mínimo que o sistema elétrico precisa, né, para excitar o campo magnético e fazer com que as máquinas elétricas em modo gerador funcionem, né, e entreguem potência para as máquinas elétricas em modo motor na indústria, tá? Então, na prática, a gente pensa assim, o ideal seria zerar, né? O ideal seria o fator um, mas se ele for um, eu não vou ter transmissão de energia, né? Eu não vou ter nem geração de energia elétrica, tá? Aí daí essa fórmula para você fazer a redução aqui, ó. Aí por que que é tangente aqui? Lembra que a tangente é o cateto oposto, né? Pelo cateto adjacente, né? Então você vai fazer a redução, né? Do ângulo de correção do fator de potência menos o ângulo que é o que apareceu aqui no lá no relatório lá da primeira atividade, tá bom? Então, pessoal, já vou finalizando aqui, já passou do horário. Eu vou postar junto com essa aula de hoje, né? A aula especial, que aí eu faço a finalização desses cálculos aqui, né? A explanação da terceira atividade, tá bom? Aí vai ter não só essa aula de hoje, né? Mas uma aula extra postada amanhã para vocês, tá? Deixa eu salvar aqui para eu ver aonde que finalizou.
Tá bom, Luciano? Tá certo. A planilha lá eu já corrigi, já enviei, já troquei lá. Tá bom. Obrigado, viu? Fica Tá. com Deus, né? E até a próxima. Aí eu vou voltar, né? Só em instalações do CEP, né? Porque já está gravada lá de gestão da manutenção, tá? A instalação do CEP a gente volta aí com as aulas ao vivo aí normalmente, tá? Então vou parar aqui a gravação, deixar renderizando.